Essa história será de um livro que eu li em meu coração que dizia assim: eu nunca tirei nota alta e nunca fui bom em matemática, nem em espanhol, nem em inglês. E olhe lá em ler a história em francês. Sempre tirei 4. E quando eu chegava do colégio, minha mãe estava lá com um pedaço de bolo a dizer: quanto você tirou esse ano? E eu falava: tirei 4 outra vez. E ela me abraçava e dizia: você foi muito bem, porque você não desistiu e foi até o fim, mesmo sabendo que você ia tirar um 4 do final. Eu estou muito orgulhosa de você. E com o olhar de minha mãe brilhando, eu entendi que o roteiro dessa vida não é tirar notas altas, é tirar uma nota que você se esforçou o ano inteiro para conseguir. E quando eu cresci, comecei a trabalhar, eu percebi que todos ao meu redor estavam a dizer: por que você continua a vir, mesmo o chefe te dando sermão? E eu, com meu olhar de brilhando, dizia: é que o sermão do chefe não importa. O importante é que eu fiz o que o meu coração pediu para me fazer. Eu escrevi um roteiro, a ponta, um roteiro que o chefe não tinha mandado. Ele mandou escrever algo sobre um livro vazio com respostas frias. Mas eu olhei e pensei: não vou escrever isso. Vou escrever algo que vem do meu coração, melhor. Algo que vem da minha alma e faça sentido para todos aqueles que vão ler um dia. Então, em casa, no meu mini escritório, apartamento apertado, eu escrevi aquele roteiro. Passei noites e dias sem dormir. E quando eu terminei, li aquilo tudo, analisei e pensei: fui bem. Fui bem não por não ter dormido, fui bem porque eu não desisti de escrever. Fui até o final dessa história. E da último roteiro estava escrito assim: nunca desista dos seus sonhos e vai até o fim, mesmo as pessoas ao seu redor dizendo para você desistir. Então, o meu chefe leu aquilo tudo, olhou para mim sem dizer nenhuma palavra. Com o olhar brilhando, ele sentou em sua mesa e começou a escrever tudo aquilo que eu escrevi. E o livro do ano seguinte foi publicado. E foi maior sucesso, o mundo inteiro leu. Mas, na verdade, para ler um livro ou para escrever um livro, tem que escrever com a alma e com o coração de uma criança. Tem que ter roteiro, história, tem que ter profundidade de alguém que existe aqui em seu coração. Quando eu escrevo algum livro meu, eu penso e repenso e penso outra vez. Como que vai ser? Como que eles vão ler? Como que eles vão interpretar? Como que eles vão entender? Tipo, para escrever um livro, não é só escrever um livro e deixar para lá. Na verdade, tem que botar a alma, botar cada sentimento. Escrever como se aquilo tudo fosse real. E quando eu escrevi, cada livro meu eu coloquei realidade. Seja do livro de fantasia ou de um livro que é real. Tem um pouco de realidade em cada livro meu, mesmo que as pessoas não percebam. Eu sei que ainda não publiquei nenhum, mas um dia vou publicar e vocês vão ler com o coração e com o olhar a brilhar. É que eu penso assim:
Tipo, se alguém é um escritor, tem que escrever com a alma e com o coração cheio de amor. Se alguém é um poeta, ou um escritor, ou os dois ao mesmo tempo, tem que botar os dois juntos. É que o livro em si é só uma capa. E dentro do livro está o roteiro escrito de uma pessoa que levou um dia inteiro para escrever. Não sei se tem escritores que só levam um dia inteiro para terminar seus livros. Eu fiquei sabendo que tem escritores que levam um ano inteiro, ou 2 anos, ou até mais. Mas eu percebi que, por eu ser um escritor, eu levo um dia só para escrever um livro de 12 ou 20 ou 24 parágrafos. É que antes de eu escrever um livro, eu imagino o personagem aqui e coloco no papel. Mas não imagino como todos imaginam. Tipo, eu imagino se ele fosse real. Se aquele personagem que eu vou escrever existisse. Se ele fizesse isso, como que ele reagiria? Ai, meu Deus, não sei se eu tô tentando. Não sei se eu tô conseguindo falar aqui. É muito complicado pra mim dizer as palavras. Então eu prefiro dizer em poesias. É mais fácil pra mim conseguir falar. Mesmo que eu erre algumas palavras. Bom, é que eu sou sozinho em meu mundo. É que eu sou sozinho em meu mundo. Sou tão sozinho que eu escrevo livros para não sentir tão sozinho. Eu sou sozinho em meu quarto. Não tão sozinho, porque eu imagino borboletas brancas a voar a todo momento. Eu só sou um poeta, um escritor, tentando aprender sobre mim mesmo. É que todos os dias a gente está tentando aprender sobre nós mesmos. É que quando eu escrevo, eu não escrevo como uma menina. Eu escrevo como se eu fosse um menino. Eu penso como um menino. Tipo, isso parece esquisito para algumas pessoas, mas para mim não é, porque se eu fosse escrever como uma menina, eu acho que eu não conseguiria colocar todas as palavras. Porque tem menina que acha clichê ler histórias de amor. Ou clichê ler uma história de fantasia que nunca existe, de verdade. E falar em histórias, eu lembrei de uma muito interessante, que é de um cientista que está estudando uma moça muito bonita. E ela está presa em uma gaiola. Então, ele se apaixona no meio dessa jornada e o lugar explode. Tipo, bum, tudo acaba. E ele consegue fugir, mas antes de fugir ele solta ela. E no meio disso tudo, ela estava grávida dele. Mas ele não sabia, olha que interessante. E não tem muito a dizer sobre o livro, sobre esse livro, porque é muito interessante. Eu também tenho a Cecília, minha personagem favorita, porque a história dela do começo é meio triste, mas do final é feliz. Tem fantasias que não são reais. Tipo, um lindo, imagina agora. Imagina um lindo lugar, que é um prédio muito, muito grande, cheio de andar. E cada andar tem uma coisa diferente. O primeiro andar tem uma piscina com uma linda cachoeira. O segundo andar tem um jardim muito lindo com vários animais a correr. Tipo, é um livro tão mágico.
Eu sei que um dia alguém vai ler e vai gravar sobre o livro e dizer que amou. Ou não, não sei. Bom, eu só tô tentando me expressar. Tô tentando me expressar, é tão difícil me expressar. Eu tento me expressar ao máximo. E por tentar me expressar ao máximo, esgota tudo dentro de mim, porque eu dou o máximo de mim para tentar me expressar ou dizer palavras que eu não consigo dizer normalmente. Eu digo poetano, fazendo poesias. É que é a mesma coisa quando eu faço minhas canções, eu coloco minha alma, eu coloco como se fosse real aquilo tudo, como se aquela canção fosse real. Eu tenho canções gospels também, são tão bonitas, eu coloco toda a minha alma nelas. Eu coloco minha alma em tudo mesmo, em tudo. Eu só tô tentando dizer palavras com poesias, é que eu consigo falar assim com poesias. Eu não sei se alguém vai ver isso até o final ou do nada vai tirar do vídeo ou não querer ver mais, mas tá tudo bem. Bom, também não sei se eu vou postar isso. Bom, eu tô pensando aqui em fazer uma mini história agora. Eu acho que se eu fosse fazer uma mini história, eu acho que seria assim, ó. Era uma vez um lindo senhor. Ele estava andando sobre o seu campo verde e ele avistou um lindo menino brincar da cachoeira. A cachoeira tinha muitos peixes e ele lembrou dele pequeno com seu pai. E ele lembrou da época que ele era feliz, que ele pescava com seu pai e sempre quando chegava em casa tinha bolo de chocolate com morango. E ele lembrou também que ele era feliz. E a felicidade dele voltou quando ele viu aquele menino a pescar com seu pai. É que a felicidade está em todo lugar. Está no menino a pescar, está do Senhor andar sobre o campo, mesmo sem perceber a felicidade que está em seu coração a renascer. É isso. Eu não tenho muito a dizer, só poucas palavras e muitos sentimentos em meu coração. Tchau.